Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma de nossas explicações. Hoje, a gente vai mergulhar num tema que é profundo e, honestamente, absolutamente necessário. Todo esse conteúdo foi estruturado a partir de artigos científicos rigorosos de psicologia trazidos pela equipe editorial Vida Logos. O nosso objetivo aqui é muito claro: desmistificar e explicar de um jeito simples aqueles termos mais complexos da nossa saúde mental e emocional. Então, para quem curte um aprendizado direto ao ponto, bora lá que o programa de hoje está muito revelador. Para começar nossa reflexão, eu lanço uma pergunta bem forte. Será que um tratamento pode, na verdade, piorar o sofrimento de alguém? Parece loucura, né? Afinal, é super comum a gente pensar nos espaços clínicos como refúgios totalmente seguros, feitos exclusivamente para curar. Mas a gente precisa falar sobre o que a literatura científica chama de paradoxo do cuidado. É a dura realidade de que, às vezes, ambientes cheios de boas intenções podem acabar causando danos emocionais bem graves, e o pior, de forma totalmente involuntária. E olha só, esse paradoxo tem um nome técnico, iatrogenia. Na origem grega da palavra, isso significa qualquer efeito produzido pelo médico ou por quem cura. Mas trazendo para a nossa prática moderna, a iatrogenia, ou melhor, a psicoiatrogenia, é aquele dano físico ou emocional causado sem nenhuma intenção, sabe? Acontece através de atitudes, palavras, omissões ou intervenções de profissionais da saúde. E aqui vai um ponto crucial. A ideia não é, de jeito nenhum, pintar médicos ou psicólogos como vilões da história. Nada disso. A questão é entender que esse é um risco sistêmico. Faz parte da relação terapêutica e a gente precisa conhecer a fundo para poder evitar. Tá, mas como é que essa psicoiatrogenia acontece na vida real? Vamos entender essa mecânica. O negócio funciona como um campo minado de armadilhas no ambiente clínico. Muitas vezes o problema já começa com um tratamento inadequado ou até com aquela prescrição excessiva de remédios criando uma algema medicamentosa onde a pessoa fica totalmente dependente. Outro risco gigante são os rótulos diagnósticos dados às pressas, sem falar naquela frieza na relação clínica ou o uso daqueles jargões psiquiátricos dificílimos que criam um verdadeiro muro na comunicação. E é justamente essa falta de humanidade que acaba agravando o sofrimento, tornando o problema crônico e distanciando todo mundo. E se a gente for cavar a raiz filosófica disso tudo, vai bater de frente com uma visão bem fragmentada de saúde. Isso vem lá do dualismo cartesiano, que é aquela ideia antiga de separar completamente o corpo da mente. O foco acaba ficando só na relação entre o doente e a doença. Nessa lógica, o paciente é tratado quase como se fosse uma máquina com uma peça quebrada que precisa de conserto. Essa fragmentação da assistência foca a consulta só no órgão que está doendo ou no transtorno e ignora o todo. Isso joga os níveis de estresse lá pro alto e multiplica demais os riscos iatrogênicos, simplesmente porque se esquece da complexidade do ser humano que está ali na frente. O que nos leva a um alerta enorme trazido pelas nossas fontes. Prestem bem atenção nessa frase. O rótulo é para discutir com os colegas. Há um risco de iatrogenia quando um rótulo é aplicado ao problema do consultante. Fica muito claro o perigo de sair rotulando as pessoas. Os estudos mostram que prever que uma doença mental vai ser crônica e falar isso como se fosse uma sentença final vira quase uma profecia autorrealizável. Em vez da pessoa melhorar, ela assume aquela identidade pesada de doente crônico, a vida dela passa a se resumir às quatro paredes do consultório e ela acaba perdendo a habilidade de viver socialmente. No dia a dia, tudo isso se resume a um verdadeiro choque de abordagens. De um lado, a gente tem um modelo médico reducionista, que pega uma lupa e foca só em corrigir anomalias biológicas, basicamente tratando o rótulo da pessoa. Como os artigos apontam, isso pode ser super tóxico quando a gente lida com as delicadezas da mente humana. Do outro lado, fazendo um contraste total, temos o modelo personalista. O objetivo principal dele não é consertar um defeito, mas sim olhar para a pessoa inteira que adoeceu, buscando o bem-estar de forma completa e resgatando a integralidade de quem está ali. E é exatamente aqui, no meio desse cenário, que surge uma alternativa que muda o jogo: a logoterapia. Esse modelo, que foi criado pelo brilhante psiquiatra Viktor Frankl, tem uma base fortíssima na bioética que defende, acima de tudo, o respeito absoluto pela vida humana. A premissa básica é simples, mas poderosa. Ninguém, em hipótese alguma, pode ser reduzido a um mero objeto de intervenção. A logoterapia traz essa visão humanista de um jeito muito prático para o dia a dia, colocando a dignidade da pessoa e a sua humanidade num patamar muito mais elevado do que qualquer técnica fria.
Agora olha que interessante essa visão. Para a logoterapia, a gente não é só um amontoado de mente e corpo. Nós somos seres tridimensionais. Pense num todo que não dá para dividir, formado por 3 dimensões: a física, a psicológica e a dimensão espiritual, que a ciência dessa área chama de dimensão noológica. E os estudos são super diretos em mostrar que é exatamente essa dimensão espiritual ou noológica que faz da gente humanos únicos. É a partir desse núcleo que a gente consegue tomar decisões com liberdade, assumir nossas próprias responsabilidades e, o mais incrível de tudo, descobrir o verdadeiro sentido das nossas vidas. Então, tendo essa visão completamente, quais são as atitudes práticas para barrar a psicoiatrogenia? Vamos aos passos. O primeiro, que a gente já bateu na tecla, é fugir daquela rotulação que aprisiona a pessoa. O segundo passo é evitar uma coisa que a logoterapia chama de hiperreflexão. Sabe quando alguém foca tanto, mas tanto nos próprios sintomas e limitações que acaba rodando em círculos de angústia? Pois é, a terapia tem que ajudar a tirar o foco disso. E o terceiro passo, que é vital, é construir uma conexão que seja verdadeira e empática, quebrando de vez aquele gelo clínico e abraçando o acolhimento. Todas essas peças se juntam no que as fontes chamam de encontro autêntico. Para que o cuidado realmente dê frutos e não machuque, o ambiente precisa respirar respeito pela forma como quem busca ajuda enxerga o mundo. O profissional tem que descer do pedestal. Isso significa usar muito o chamado diálogo socrático, que é basicamente fazer perguntas cuidadosas para abrir a mente da pessoa, em vez de empurrar verdades goela abaixo. E, claro, confiar muito na sabedoria inconsciente que cada um carrega dentro de si. O grande gol aqui não é criar dependência, e sim dar poder para a pessoa assumir as rédeas da própria vida. Tudo isso nos encaminha para um dos conceitos mais bonitos e cheios de esperança da logoterapia, que é o otimismo trágico. Imagina uma flor que consegue nascer rompendo o asfalto. É mais ou menos isso. É a certeza de que a gente pode descobrir um potencial positivo ou até um sentido gigantesco, bem no meio de um problema grave, de uma dor ou de uma doença limitante. Em vez de olhar só para a escuridão do problema, uma clínica bem feita usa todas as ferramentas da dimensão noológica para resgatar a nossa capacidade incrível de dar a volta por cima e transcender qualquer dificuldade. E para fechar a nossa explicação de hoje, eu deixo todo mundo com essa reflexão que não quer calar. Lá no consultório, a gente está lidando só com uma doença isolada, ou será que está rolando um encontro genuíno com um ser humano único que está ali buscando sentido e dignidade? Manter essa visão humana é, com toda certeza, o maior escudo que existe contra a iatrogenia. Gente, um super obrigado para quem acompanhou essa análise até aqui. Se essas ideias fizeram sentido, por favor, compartilhem. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e não esqueçam de seguir o nosso canal para acompanhar as nossas próximas explicações. Até a próxima!